Frustração. Como é difícil a gente lidar com ela, né? Mas ela faz parte da vida, ela faz parte do nosso cotidiano. Se você quer entender um pouquinho mais sobre o que é frustração, como é que a gente pode lidar com ela, fica aqui comigo neste vídeo. Eu sou a psicóloga Ana Luísa Costa. Você já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não se inscreveu e gosta de conteúdos relacionados à psicologia no cotidiano, como é que funciona a mente humana, a transtornos mentais, saúde mental, demorou para você ir lá se inscrever, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda vez que a gente lançar aqui um vídeo novo. Além disso, gostou do vídeo? Não esquece de dar um like e de compartilhar ali com seus amigos. E comenta aqui também para mim o que você achou, enfim, que o seu comentário pode virar também tema de vídeo, tá bom? Então, quando a gente fala sobre frustração, a gente fala que basicamente é quando a gente deseja algo e aquilo não acontece. A gente cria uma expectativa e aquilo ali acaba não acontecendo da forma como a gente idealizou. Então, uma idealização versus a realidade. Eu fiz um vídeo sobre expectativas, eu vou deixar aqui em cima para vocês, porque esse vídeo aqui sobre frustração acaba sendo ali uma continuação desses de expectativas. Então, se você quer saber um pouco mais do assunto, não esqueça de dar uma conferida também nesse outro vídeo. Bom, o que seria frustração, então? Vou dar aqui alguns exemplos. Você tem um projeto de trabalho e esse projeto não acontece como você imaginou. Às vezes você batalhou pra caramba que aquilo acontecesse e não sai da forma como você tinha planejado. Ou você planejou que você ia fazer alguma coisa, não fez. Você estava esperando ser contratado e acaba não sendo. Você é demitido. Você gostaria que alguém fizesse ou falasse algo ali pra você e ela não faz ou não fala. Alguém que você gosta chega pra você e fala, viu, não gosto mais de você. E isso pode ser uma amizade, pode ser relacionamento amoroso, enfim. Então, frustração, ela tem a ver justamente com uma ideia que a gente tem sobre alguma coisa e aquilo não acontece. E ela é uma sensação muito complexa, porque ela nunca vem sozinha, ela sempre vem acompanhada por outras emoções e sentimentos, como a raiva, como a tristeza e a mágoa. E aí quando a gente a percebe claramente, então a gente consegue ter uma percepção clara sobre a frustração quando ela traz junto com ela essa dor, esse sofrimento imenso. Porém, a frustração está no nosso cotidiano. Por que ela está no nosso cotidiano? Porque não há escolha sem perda, mas também não há escolha sem ganho. E toda vez que a gente perde, ela vem junto com a frustração. Mas quando o ganho é maior do que a perda, a gente não tem essa sensação ali, vamos dizer assim, clara de frustração. A gente sente muito menos, às vezes quase nada de frustração. Mas não quer dizer que ela não esteja ali no nosso cotidiano. Então, o que eu estou querendo dizer aqui com isso é: viver é se frustrar. E a gente precisa saber disso, para a gente poder entender que isso faz parte da vida. E não é porque você é um azarado, não é porque você não merece, não é merecedor, porque você é menos do que as outras pessoas, enfim. Viver é se frustrar. Isso, de uma certa forma, nos acalma, no sentido de não acabar entendendo que seja sempre por nossa culpa, nossa responsabilidade. E a frustração, ela tem uma função importantíssima, que é crescimento pessoal e amadurecimento emocional. Ela está ligada à nossa capacidade de resiliência, de evoluir, de transcender. Então, quando a gente fala sobre frustração, que está ali no nosso cotidiano, ela tem uma função que é fundamental. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não ficar ali imaginando que, primeiro, que não vai acontecer, quando na verdade ela faz parte do viver, e segundo, como se ela fosse somente negativa. A sensação dela, muitas vezes, sim, é desprazerosa. Como eu estava dizendo, a gente consegue ter uma percepção clara dela quando ela é extremamente desprazerosa, sofrida. Porém, a gente não pode interpretar isso como sendo sempre negativo, porque é ela que nos ajuda a crescer na vida, a amadurecer. Basicamente, quando a gente fala sobre amadurecimento pessoal, a gente está dizendo sobre abdicar de um desejo momentâneo para poder ter uma compensação a médio e longo prazo.
Então, estou sendo muito básica aqui, porque eu não vou entrar muito sobre amadurecimento, mas a gente conseguir entender que a frustração tem uma função importantíssima. E isso nos ajuda na hora da gente lidar com ela, né? E a gente precisa tomar um certo cuidado, porque geralmente num primeiro momento a gente cai em 3 posições, só que a gente não pode permanecer nelas. Não quer dizer que você sempre tenha que cair nessas 3 posições, e não é de jeito nenhum para você permanecer nessas 3 posições. Quais são elas? Primeiro, vitimismo. Então, o que é vitimismo? Eu sou azarado, essas coisas só acontecem comigo, porque comigo nada dá certo, as coisas sempre dão errado para mim, porque eu não mereço nada, porque eu sou menos do que qualquer outro ser humano, porque só comigo as coisas não vão. Então, você entra ali no lugar de vítima. O segundo é de ficar no lugar de ficar lamuriando, então só reclamando, só falando, poxa, olha só fica se negativando. E o terceiro é de você culpar o outro, então você fica ali só culpabilizando o outro e não enxerga ali qual que é a tua corresponsabilidade, ou de que tem coisas que faz parte da vida, enfim, ou o que você pode fazer com isso. Quando a gente só fica na culpa, a gente fica presa naquela situação e não enxerga o que a gente pode fazer com aquilo tudo. Então, quando a gente permanece nessas 3 posições, a nossa vida não avança, a coisa não anda. Você fica igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo, sabe? Você fica ali girando e a vida não vai. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não permanecer nessas 3 posições. E aí aqui eu vou entrar um pouco sobre a questão, por exemplo, da importância da frustração, que um pai ou uma mãe que não frustra seu filho, ela não está preparando o filho para viver o mundo da forma como ele é e encarar a realidade do mundo. Porque ela, já que a frustração faz parte do cotidiano, faz parte da vida, e isso é um treino que a gente tem desde a nossa infância, de como é que a gente vai lidando, de que as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria, nem sempre, né? Poucas vezes acontece, a verdade é que a maioria não acontece. Então, como é que é lidar com essa questão ali do nosso desejo versus a realidade, daquilo que a gente imagina versus a realidade, como é que a gente vai fazendo essa balança interna. Então, se a gente não frustra, por exemplo, os nossos filhos, eles não ficam preparados para a vida, porque isso é fundamental. Então, esse é um outro exemplo de como que a frustração está muito ligada à questão do crescimento pessoal e do amadurecimento. E aí eu vou entrar um pouco sobre a forma como a gente pode lidar com ela, que um aviso importante antes é que eu vou aqui generalizar completamente, tá? Por quê? Porque cada história é única, cada ser humano é único, então existem aspectos de personalidade, existem ciclo da vida, depende do ciclo da vida que a pessoa tá. Uma coisa é você perder uma quantidade considerável de dinheiro aos 30 anos, outra coisa é você perder perto dos 70. Né? Existem também as questões ali do impacto que aquela frustração tem para aquela pessoa individualmente, então o impacto que uma pessoa pode ter, sei lá, do seu pet falecer é diferente de uma outra pessoa que talvez não tenha uma ligação ali não tão próxima, íntima, enfim. Então não dá pra gente falar sempre que sempre existe, sempre é desse jeito, não existe uma cartilha pronta, uma receita pronta. Vou aqui generalizar, tá bom? Então, a primeira orientação é da gente saber que a vida é uma bagunça. E acho que a pandemia veio um pouco para mostrar isso pra gente. O que eu quero dizer que a vida é uma bagunça? Intercorrências acontecem o tempo todo. E às vezes pode até ser um pouco previsível, ou às vezes não tem como a gente prever. E eu vou usar como exemplo a pandemia. É algo que a gente não estava ali. Ninguém pensou 2020 vai acontecer uma pandemia, vai paralisar tudo. Não, a gente planeja de acordo, às vezes a gente imagina que pode ter uma intercorrência ali na economia, enfim, mas não dessa dimensão. Então, a vida é uma bagunça. Isso é no mundo, ali se a gente for falar, sei lá, sobre a pandemia, como também nas nossas vidas individuais. Que intercorrências acontecem o tempo todo. Vou dar um outro exemplo. Você estava ali para ser contratado, você fez uma entrevista, a pessoa te contratou e esta pessoa que te contratou acabou tendo um problema de saúde
e ela saiu da empresa, ou às vezes ela faleceu. Essa é uma história até de um paciente meu. E aí, né? Aí que a sua vaga, a pessoa ali que entrou no lugar, não sabe quem você é, não, por mais que a pessoa ali falou, olha, você está contratada, não deu seguimento, colocou uma outra ali que ela conhecia. Pronto, acabou. Então aquela contratação que estava ali iminente não acontece. Ou também são histórias que a gente conhece ali pela clínica. Então foi contratado, estava trabalhando, pediu demissão dessa empresa e quando foi começar na outra, a empresa vira e fala, então a vaga não existe mais. Se você interpreta isso como se fosse algo muito pessoal, então, estão de perseguição comigo, porque essas coisas só acontecem comigo, porque é só dá coisa errada na minha vida, porque eu não sou merecedor das coisas. O impacto daquela frustração, a devastação que isso vai te trazer é muito maior do que deveria ser. Então, lógico que vai te trazer dor, mas ela tem que ser momentânea, ela não pode permanecer. E aí, dependendo da interpretação que você dá para a frustração, da situação, você acaba permanecendo naquela dor e não deixando ela ir embora. Então a gente precisa tomar um certo cuidado, vamos dizer assim, com isso. A outra dica é, use-a como aprendizado. A cicatriz de hoje pode ser empoderamento de amanhã. Aquilo que te fez doer hoje pode ser uma grande fortaleza para você amanhã. Vou dar um exemplo. Pessoas que sofrem com compulsões, seja por uma substância química, seja por compra, seja por alimentação, todo dia que aquela pessoa abre mão daquilo, sofre horrores, mas aquilo depois traz uma satisfação enorme para ela. Sabe por quê? Porque aquilo faz com que ela pense, eu sou mais do que eu achei que eu seria. Eu consigo mais do que eu achei que eu conseguiria. Isso é de um poder tão grande. Por que é um poder tão grande? Porque é de dentro. Não é algo motivacional que vem de fora. Não, você pode, você consegue. Não, vem de dentro. Ela realmente sente na carne aquela dor, aquele sofrimento que é abrir mão daquilo, mas depois ela sente a compensação a médio e longo prazo dentro dela. Vai trazendo uma sensação de identidade e de autoestima maravilhosa para ela. Isso vai fortalecendo quem ela é. Então, quando a gente usa como aprendizado, né, de que eu posso saber mais sobre mim mesma, eu posso me descobrir mais, eu posso encontrar outros caminhos, eu posso entender melhor a vida, eu posso entender melhor as relações humanas, quando eu interpreto que a frustração ela pode ser um aprendizado para mim e não para a gente ficar atolado na vida, né? E aí a gente precisa tomar um certo cuidado para não cair na culpa. E aí eu vou dar um outro exemplo. Usa a sua dor, o seu erro, a sua prepotência, a sua arrogância, qualquer coisa nesse sentido, como uma oportunidade de repensar sobre si mesmo. Como uma forma de falar, poxa, isso eu não quero mais. Então como é que eu vou buscar o meu futuro? E não de ficar atolado no passado, né? E não em ficar na culpa, e não em ficar ali se martirizando. Mas usando isso como uma oportunidade de conseguir repensar sobre si mesmo. A outra orientação é de você conseguir fazer uma reflexão crítica sobre aquela frustração. Vamos pensar o quanto que às vezes a gente toma como uma frustração um desejo que a gente pegou ali da sociedade e não nosso. Então muitas vezes a gente sofre por demandas da sociedade e não realmente nosso. E não se realmente aquilo tinha a ver conosco, mas sim de que a gente comprou do que foi imposto. Né? E aí eu vou dar um exemplo até pessoal, de que acontecia ali na minha época de faculdade, e logo que eu me formei, depois disso, já faz uns bons anos, aí a família, enfim, acostuma, mas quando eu comecei a fazer psicologia, e quem é psicólogo acho que vai se identificar um pouco com isso, às vezes eu ficava com raiva, e aí as pessoas bem próximas a mim, minha família principalmente, falavam assim, mas você vai estar fazendo psicologia, você não pode ficar com raiva. Que isso, né? Não pode, você tem que estar sempre calminha. E eu acreditava naquilo.
Até eu realmente começar a estudar mais. Depois já não ligava mais, né? Mas logo no começo da formação, eu realmente pensava, gente, é verdade, eu tô fazendo psicologia, eu preciso ser toda zen. Até a gente perceber que não tem nada a ver com nada, né? Enfim, mas o que eu tô tentando dizer é que quando eu chamo de desejo da sociedade, pode ser de alguém muito próximo, como pode ser assim do mundo, né? Daquilo que a gente acaba comprando. As redes sociais é cheio disso. Nas redes sociais está cheio ali de pessoas vivendo supostamente vidas perfeitas, onde as coisas parecem que só dão certo, e aí você olha para a tua própria vida e fala, meu Deus, na minha vida só dá tudo errado. Então, da gente conseguir pensar, peraí, o que faz realmente parte de mim e o que é comprado, né? O que é comprado no sentido de que ideia é essa que eu estou comprando, que não tem nada a ver com a minha realidade, não tem nada a ver com o meu desejo. Às vezes eu mesmo não me importo tanto com isso, e quando eu vejo já estou achando que aquilo é fundamental na vida. Então a gente precisa fazer uma reflexão crítica sobre aquela frustração. Então a gente precisa conseguir nomear as emoções, entender o que a gente está sentindo, entender o que está por trás daquilo, sobre os nossos pensamentos, os nossos ideais, enfim, conseguir fazer uma reflexão crítica sobre as nossas frustrações. A outra dica é da gente ter flexibilidade e desapego. Não dá pra, a vida não é rígida, você não pode ser rígido. As coisas não acontecem exatamente daquele jeito, então a gente precisa ter uma certa flexibilidade. Peraí, isso aqui não aconteceu exatamente da forma como eu imaginei, mas aconteceu tal coisa, então eu posso lidar com esta frustração de uma maneira mais tranquila, né? Então eu consegui ter uma capacidade de flexibilizar, que também tem a ver com desapegar, de que tem às vezes momentos na vida, e aí vou dar um outro exemplo. Pessoas que perdem o emprego, mas mantêm o mesmo estilo de vida, mesmo sem entrar aquele salário. E ela mantém aquele estilo de vida, ela não desapega, ela não abre mão de que não dá para ir comer naquele restaurante, eu preciso continuar mantendo ali aquele mesmo padrão, sem na verdade estar ganhando para aquilo. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. E durante um certo período até dá certo, porque ela fica negativa aqui, pega um empréstimo aqui, faz uns rearranjos ali, mas chega uma hora que isso tudo explode. Então, e aí a frustração fica 1000 vezes pior. A gente precisa ter essa jogada ali na vida, porque a vida não é rígida, então não dá pra gente ser rígido. A gente precisa ter essa flexibilidade e esse desapego. E vou me repetir aqui, vamos ali tomar cuidado com as atitudes que a gente toma diante de uma frustração e diante da raiva, enfim, da emoção que vem associada à frustração. Antes de você tomar uma atitude, pare e pense, tá bom? Eu já vi gente também se ferrando muito por causa disso. E aí, sei lá, tava esperando uma promoção, a promoção não acontece, ela vai lá, pede demissão na frustração, e aí ela se arrepende profundamente quando a coisa passa, porque a empresa ela gostava das pessoas que trabalhavam com ela, a promoção não aconteceu naquele momento, mas podia ter acontecido um pouco mais pra frente, e aí ela fica, mais uma vez, a frustração ela se torna muito pior, porque ela olha pra si e fala, poxa, e ainda além de tudo fiz besteira. Então a minha outra dica minha outra orientação, vamos dizer assim, cuidado para não atuar diante da sua frustração. Para e pensa. Não vai logo tomando atitudes das quais possivelmente depois você vai se arrepender. E assim, eu estou dando aqui algumas orientações gerais, mas é lógico, lembra daquela atenção que eu dei ali? Cada história é única. Então, se você está sentindo que o seu sofrimento está tomando uma dimensão enorme, se você está se sentindo paralisado na vida, atolado na vida, não conseguindo avançar diante de uma frustração que você teve, procure ajuda, tá bom? Você não precisa sofrer tanto assim. Existem profissionais, nós estamos aqui, os psicólogos, enfim, justamente para isso, para te ajudar a passar por esse processo. Então, Ana, para mim está extremamente difícil. Eu escutei tudo isso aí que você me falou, fez sentido, ou às vezes para alguns nem faz sentido, mas está difícil, não estou conseguindo. Então procure ajuda, você não precisa sofrer tanto assim. E essa é a minha última dica. Tá difícil? Procure ajuda especializada. Forte não é aquele que não precisa de ajuda.
forte daquele que reconhece a própria limitação e procura ajuda. E que também faz parte da frustração. A gente não se achar prepotente, achar que a gente pode tudo, ser autossuficiente, como se a vida fosse somente um caminho linear. Não. Se a gente pensa desse jeito, a vida fica muito mais difícil de ser vivida. E ela pode ser bem mais leve. Bom, espero ter ajudado. Escreve aqui pra mim o que vocês acharam e até o próximo vídeo. Tchau!